Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 193. Very good! Muito bem. Grandes povos, grandes místicos, grandes estudantes herméticos do passado já falavam, por exemplo, da grande mudança que iria acontecer na Terra. Na verdade, a Terra sempre passou por grandes mudanças. Mudanças de povos, por exemplo, assistimos os egípcios. Os egípcios que vieram e trouxeram-nos as pirâmides, os grandes faraó, Akhenaton, que já falava, por exemplo, da questão do Deus único, do monoteísmo. Vimos, por exemplo, que eles se despediram da terra, então esse povo acabou passando. Não só os egípcios, mas outros povos também chegaram, trouxeram-nos a cultura, a ciência, a religião e depois retornaram para os seus planetas de origem. Por quê? Porque aqueles planetas onde eles estavam, a semelhança da Terra hoje, estava passando por mudanças. Como eles não acompanharam as mudanças espirituais, tiveram que reencarnar na Terra de alguns séculos atrás. E reencarnaram na Terra e acabaram acelerando o progresso na Terra. Então nós falamos dos egípcios, os mesopotâmios, os fenícios, os hindus, os arianos, não é verdade? Temos também os judeus que trouxeram-nos a concepção, a semelhança de Akhenaton, trouxeram a concepção do Deus único. Muito bem, então nós assistimos, a história nos diz isso, que o planeta passou por transformações e vem passando agora por transformações, por mudanças. A pergunta é, como que será essa mudança? Ela se dará por uma questão catastrófica, uma calamidade? O povo será dizimado? Haverá incêndio por toda parte? Uma nave gigantesca chegará até a Terra e recolherá os escolhidos, aqueles que são de uma raça, daquela outra raça? Chega de palhaçada, chega de baboseira. Isso é tudo conversa fiada, de gente que não tem o que falar, o que não tem o que fazer. Faz canal no YouTube para ficar falando besteiras. Isso não procede, não tem nada a ver. O que vai acontecer, segundo muitos grandes mestres, que foi provado, mestres, através de mediunidades extremamente fidedignas, mediunidades que foram submetidas sob análise de muitos cientistas, muitos pesquisadores. Então esses grandes mestres nos falam que o planeta está passando por mudanças, mudanças na sua política, mudança na sua religião, na cultura, na sociedade como um todo, nos vários segmentos da ciência. Você pega, por exemplo, a ciência e vê que a ciência está avançando, vê que a ciência está caminhando a passos largos. Por quê? Porque a ciência é inexorável. O que significa inexorável? Aquilo que não sofre marcha. Não sofre impedimento, obstrução em sua marcha. Tudo que não sofre obstrução em sua marcha é por isso mesmo inexorável. E a ciência é inexorável. A ciência evolui ao longo do tempo. Então essa questão de que vai chegar uma nave de proporções inimagináveis e vai chegar até a Terra, vai escolher alguns, outros não, isso é tudo conversa mole. O que vai acontecer é o seguinte: a Terra, ela vai sim, como está passando, está passando e vai passar por mudanças significativas. Então aqueles que não estão, por exemplo, de acordo com o progresso moral da Terra, serão convidados a reencarnar em outros planetas, ou similar à Terra, porque existem muitos outros orbes, planetas, que são similares à Terra, ou inferiores à Terra. Isso pode acontecer sim, a pessoa reencarnar num planeta inferior à Terra, porque ele já é primário, ele já é um ser primitivo interiormente falando. Ele se afastou das cavernas, da era do metal, da era das pedras. Ele se afastou das cavernas, mas não se afastou, mas não conseguiu se afastar. Ele se afastou das cavernas, e isso mesmo, ele se afastou das cavernas, mas não se afastou do seu
primitivismo que está aqui no seu coração. Ele conseguiu deixar a caverna, mas não deixou o primitivismo que está aqui em seu coração. Ele saiu das cavernas, mas não saiu da avareza, da arrogância, da mentira, da hipocrisia. Ele pode ter conhecido a tecnologia, mas não conhece ainda o amor, não conhece ainda a solidariedade, os laços da fraternidade. Então essa pessoa que está desprovida dos pontos de luz serão exilados para um outro planeta. Que planeta? Tem vários planetas. O nome não interessa. O nome pouco importa, mas é o que vai acontecer. São mudanças planetárias. É por isso que nós estamos assistindo, por exemplo, esse planeta ainda em estado de desequilíbrio. Claro, porque está soando o último tempo. Jesus Cristo, o governador do planeta Terra, determinou um último tempo. Então isso está acontecendo. Segundo o venerando apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele fala, de 1969, ele fala, por exemplo, que Jesus Cristo concedeu 50 anos, que é a data limite. Muitos conheceram como a data limite. Então, data limite, na verdade, é esses 50 anos que o Chico Xavier falou. Inclusive, Emmanuel, o guia do Chico Xavier, fala isso no livro A Caminho da Luz. Então Chico Xavier afiançou isso. Está no Pinga Fogo, ele fala dos 50 anos, um prazo que o Cristo concedeu. Se a humanidade não se exterminar em 50 anos, esse prazo vai até 2019. Se a humanidade não se extinguir, não se exterminar, então haverá aí uma mudança extraordinária. Aí verá, claro, contatos dos nossos irmãos das estrelas, as nossas raças. Agora esqueça esses nomes fantasiosos, felinos, seres que são ruins, seres relacionados aos draconianos, reptilianos. É tudo conversa fiada, é tudo conversa mole para boi dormir. Tome cuidado com isso daí. Existem raças lá sim, mas essas raças, para reencarnarem aqui na Terra, tem um processo muito complicado. Não é assim, porque essa raça tem perispírito, e um perispírito que é o mob do engenheiro Hernani Guimarães Andrades, o grande engenheiro Hernani Guimarães Andrade. Esse mob, que é o modelo organizador biológico, para ele se moldar a matéria, é todo um processo, é toda uma realidade complexa. Não é assim, o cara é reptiliano, vem aqui e reencarna entre nós. Que absurdo é esse? Que história é essa? Nós somos terráqueos e ponto final. Agora, o que pode haver, é claro, um estudo dentro de uma estrutura no próprio DNA, no Gênesis, né? Pode haver sim uma estrutura no Gênesis, porque num dos nossos CADEF nós falamos do Zeitenberg, que é a pineal, que é responsável pelo captar os Zeitenbergs. Existem os Zeitenbergs provenientes do Sol e da Lua, assim como existem os Zeitenbergs provenientes do Gênesis, da estrutura hereditária. Claro que tem. Então eles fazem, por exemplo, grandes avanços dentro desse mapeamento genético. Inclusive foi estudo do grande Francis Collin, que é considerado o pai da engenharia. Então é possível. Há até quem alegue que Jesus Cristo, por exemplo, para reencarnar, teve que ter participação de uma engenharia genética, de um outro orbe. É possível, claro que é, mas dentro de um parâmetro, dentro de um critério lógico, que temos que desenvolver a nossa inteligência. Inteligência não é só saber, por exemplo, discernir isso daquilo, ou gravar números, ou gravar dados. Tem que ter inteligência emocional, um critério, porque a inteligência, segundo as intuições, teve um grande cientista, um grande pesquisador, um psicólogo, inclusive tem que falar bem certo os nomes, porque André Luiz, o nosso querido administrador do nosso grupo CADEF, André Luiz sempre coloca lá os assuntos complementares, né, André Luiz? Beijo no seu coração. Esse estudioso é o Howard Gardner. Ele estudou, é um norte-americano que estudou em Harvard, estudou e classificou as múltiplas inteligências. Ele tem todo um critério, um estudo lá sobre as múltiplas inteligências. Então ele qualifica 9 inteligências. Nós somos dotados de 9 inteligências, que é a inteligência matemática lógica, por exemplo, a inteligência linguística, a inteligência musical,
Eu não vou lembrar, claro, faz algum tempo que nós estudamos isso. Então é inteligência matemática lógica, a inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência intrapessoal, que inclusive eles consideram mais difícil. Por quê? Porque essa inteligência intrapessoal, ela é responsável em vencer vícios, é uma inteligência. Quando você supera um vício, é uma questão de inteligência. Você que fuma, deixou de fumar, você está usando a sua inteligência intrapessoal. Que Gardner, o grande professor da Universidade de Harvard, fala. Gardner fala então da inteligência intrapessoal, inclusive uma das mais difíceis, quer vencer vício, quer vencer limitações, quer querer avançar, quer querer se aproximar do nobre, é uma inteligência intrapessoal. Aí, além da intrapessoal, tem inteligência interpessoal, tem inteligência corporal sinestésica, faz parte das nossas realidades, são 9 realidades de inteligência. Então nós temos que desenvolver a nossa inteligência para nós não cairmos em sabotagens aí, não cairmos em conversa fiada de gente que não tem o que fazer, senta diante de uma câmera, tem um canal no YouTube e começa a falar conversa mole para boi dormir. Mas nem boi dorme com uma conversa daquela, certo? Se você tiver um pouquinho de critério, você vai ver que isso não tem lógica nenhuma. Ok, meus irmãos? É isso daí, é CADEF. CADEF é poder, CADEF é sucesso sempre. Esteja conosco, CADEF sempre cresce, CADEF leva você às alturas, através do raciocínio do coração. É unificar, é unir o raciocínio ao coração. É inteligência intrapessoal de Gardner. Ok, pessoal? Vamos pensar nisso daí então. Inteligência intrapessoal. Não é só inteligência intelectiva baseada no QI, no metapsiquismo no sentido psicológico, não tem nada a ver com espiritualidade. Psicometria, oh my gosh, a psicometria, não a psicometria da mediunidade, que é aquela que você pega o objeto. Esse anel, por exemplo, aqui, você pega a psicometria da mediunidade, esse anel está carregado da energia do Ednelson. Opa, oh my gosh. Esse anel está carregado da energia do Ednelson. Então o cara que é médium, ele pega esse anel e sente e descreve quem é o Ednelson. Então essa mediunidade chama-se psicometria. Mas tem uma psicometria da psicologia, que nós estamos falando agora aqui, que é de Gardner. Ok, meus amigos? Então são 9. Ele classificou. E temos que usar essas 9 inteligências aí. Porque não é só inteligência de decorar. Porque antigamente achava, né? Quem decora matemática nossa, o cara é física, matemática, ele desponta, claro. É um mundo de notoriedade. Nós só vemos o que notamos. Isso não existe. Só vemos o que brilha externamente. Isso não existe. Sabemos que temos, segundo ainda Gardner, as 9 fases da inteligência, inteligências múltiplas que ele chamou, da década de 80, que ele fez uma pesquisa toda lá. Então, por exemplo, a inteligência musical, isso é muito interessante. A inteligência espacial, não citamos aqui, eu acho, mas tem também a inteligência espacial, a intrapessoal, a pessoal, e assim vai. Temos que estudar, é CADEF, CADEF é convite para estudo. Nada de ficar atrofiado aí em achismo, atrofiado em preconceitos, em conceitos que não tem nada, absolutamente nada a ver. Tem pessoas falando que vai acabar a projeção, que absurdo! Pessoas falando na internet que vai parar a projeção, vai acabar a projeção. Vê se tem cabimento um negócio desse. A projeção é uma oportunidade de você crescer. Isso está dentro da natureza. É a mesma coisa dizer que o Sol vai parar de se movimentar. Mesma coisa dizer que a Terra vai parar de se movimentar. A Terra que caminha no espaço 107 mil quilômetros por hora para de se movimentar. Que absurdo! O cara falar que vai parar de ter projeção astral. Vê se tem cabimento um negócio desse. Então você vê o nível que tá a pseudo-espiritualidade na internet, tá? Canal aí que vem crescendo, mas vai chegar um ponto que não vai ter como. Certo? Não dá, né? Mas vá, dá uma olhada. Eu convido você, dê uma olhada pra você ver como é estarrecedor, como é falta, não tem lógica, não tem parâmetro, não tem cabimento, não tem coisa nenhuma. Claro que não tem, né? Basta estudar um pouquinho. Então é isso aí, a Terra está passando por modificações, sim, nós iremos passar por um planeta muito superior, muito melhor, inclusive muitas doenças estão sendo dizimadas, estão sendo superadas, o próprio câncer está bem equilibrado, a medicina hoje, por exemplo, ele está com grande controle nos cânceres, nas várias naturezas de cânceres, grande controle, até dizem alguns que a doença que pode proliferar são as doenças mentais, as doenças de ordem emocional,
as doenças que são de ordem emocional, que estão dentro da emoção, essas podem ter um certo avanço, mas muitas doenças estão sob controle, doenças que antigamente eram, nossa, a hanseníase, por exemplo, antigamente, algumas décadas atrás, isso era horrível. Né? A lepra, infelizmente, dizimou muitas pessoas, a hanseníase. Então hoje você vê um controle, você vê todo um cuidado da ciência nos vários segmentos da vida, o conforto que nós temos, a tecnologia, o celular, por exemplo. Olha que magnífico, você pega um celular, por exemplo, e você tem um mundo na sua mão, de conhecimento, de informação, um mundo real, em tempo real. Você conversa com alguém, se você vai, por exemplo, para a Europa, você pode conversar em tempo real com alguém. Isso é tecnologia, isso é avanço, isso é evolução. É isso, é CADEF. CADEF é saúde e é sucesso. Ok? Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado.